Olá, pessoal. Esse vídeo dando continuidade aí a uma resenha aí do livro Heresia da Ortodoxia de Kostenberger. Fazer mais uma parte dando sequência, né? Então nós vimos então essa tese do Walter Bauer, né? Que ela tem sido reeditada por autores mais recentes, como Elaine Pagels, como Bart Ehrman, né? De que nós tínhamos vários cristianismos, né? A Juliana Cavalcante, o Chivitares também vão por essa linha, né? Então você tinha ali vários cristianismos e que depois, ao longo do tempo, eles foram sendo suprimidos, as variantes, ficou só uma ortodoxia inventada aí no século IV, que ela nem estava presente no início, né? Então essa é a tese do Walter Bauer. Então já atacamos essa questão por vários lados, né? Agora ele vai atacar a questão da transmissão do texto, né? Que, segundo esses críticos, a própria transmissão do texto ela favorece a essas várias cristianismos, né? Essas várias versões, porque você não tem como dar confiabilidade a essa transmissão. Então, se o cristianismo era um verdadeiro campo de batalha, né, entre doutrinas concorrentes, nenhuma delas tendo mais direito sobre originalidade sobre as outras, né? Então, com certeza, segundo Walter Bauer, né, esses campos de batalha acabaram se refletindo nos textos. Então, os primeiros escribas cristãos, eles não eram autômatos que copiavam textos de maneira impensada, imunes à heresia. Não, eles refletiam esses debates teológicos todos e adulteravam os textos livremente, né? Então, eles acabavam alterando o texto. Essa é a versão do Bart Ehrman, essa versão Elane Pagels. E o Bert Ehrman chegou a escrever um livro, The Orthodox Corruption of Scripture, a deturpação ortodoxa da escritura. Tá? A tese do Bauer, ela não questiona somente o cristianismo ao indagar como vocês sabem que tem em mãos os livros certos. Então, não se trata só de saber dos livros certos, como a gente tem falado até aqui nos outros slides, na questão do canon, etc. É o conteúdo, né? Como saber que o conteúdo do texto está certo? Walter Bauer faz esse questionamento. Tá? Bom, primeiro o Kossenberger vai responder essa crítica da seguinte maneira. Primeiro, bom, as primeiras comunidades cristãs, elas tinham uma tradição oral, mas também tinham uma tradição escrita, né? O uso paulino de livros, especialmente do Antigo Testamento, é comprovado em passagens como 2 Timóteo 4,13, onde ele diz assim: traga-me os livros, principalmente os pergaminhos. Então, essa tradição, né, de religião do livro, né, que veio dos judeus, também perpassa o cristianismo. Tá? Já vimos em outros slides também que entre os cristãos começou a se formar esse conceito de um conjunto de livros que funcionava como uma escritura de uma nova aliança, tá? Lado a lado com os textos do Antigo Testamento. Então, esses textos que são produzidos já são chamados de escritura também. Vimos isso lá nos e-mails, nos vídeos anteriores. Né? O Bart Ehrman ele vai alegar, então, que essa transmissão ela foi corrupta. Né? E ele vai se basear não somente em Atos 4,13. Em Atos 4,13 se diz ali que Pedro e João são homens sem erudição, agramatói. Tá? O Bart Ehrman vai citar também os escritos de Celso. Celso, que ele acusa os cristãos de ser um povo ignorante e das classes mais baixas. O Orígenes, ele não repudia isso. Né? Então, o Ehrman vai concluir. Os cristãos, eles eram analfabetos. Essa era a conclusão do Ehrman. Bom, o Kostenberger vai citar, então, os estudos de Wayne Nix. Wayne Nix tem um livro aqui, Os Primeiros Cristãos Urbanos, né? Onde ele vai falar que o nível social de Paulo e de pelo menos alguns membros de suas congregações era consideravelmente mais elevado do que se costuma supor. Tá? Então, não se pode pressupor que a alfabetização estivesse sempre ligada à condição social, como Ehrman faz equivocadamente.
É digno de uma nota que os escribas, em geral, eles eram com frequência escravos, tá? Membros das classes mais baixas, tá? Outro argumento é que é evidente que muitos dos primeiros cristãos, especialmente os líderes, eles eram leitores e escritores extremamente aptos. Esse fato é corroborado pela natureza dos primeiros textos cristãos e pelos próprios textos do Novo Testamento. Com relação a Atos 4,13, o Kostenberger vai dizer o seguinte: aquele termo agramatói não quer dizer analfabeto, quer dizer uma pessoa sem erudição, sem formação na Torá. Então, é isso que chamava a atenção ali naquele debate, que ele estava debatendo com os eruditos. Né? Como é que esse pessoal que não tem formação na Torá fala tão bem sobre a Torá? Né? Não se trata de ser analfabeto. Outra questão que ele levanta é que Pedro e João certamente não eram pobres, tá? Porque em Lucas 5, versículo 2 e no versículo 7, ele fala que eles eram proprietários de vários barcos. E o pai de João tinha muitos empregados, aparece em Marcos 1,20. Então não era de todo pobre. Com relação a Orígenes ele realmente concorda que tem muita gente pobre, muitos analfabetos ali entre os cristãos, concorda. Mas só que ao mesmo tempo ele diz que tem muitos instruídos e sábios, competentes no grupo, tá? O próprio Orígenes a gente pode enquadrar como um erudito e um sábio, né? Então, assim, o argumento do Orígenes é o cristianismo ele não se restringe a elite da sociedade, mas ele é formado tanto de pessoas cultas como incultas. Então, conclusão, não temos motivos para concluir que o cristianismo primitivo era um movimento de analfabetos, só de analfabetos, incapazes de transmitir os próprios textos de forma confiável. Tá? Aí ele vai à frente, o Steinberg, ele vai falando que, inclusive, os primeiros textos cristãos, tem alguns que se destacam pelo refinamento, tá? Pela qualidade da caligrafia. Você vê que o escriba ali não é um cara despreparado. A gente tem textos de contra-heresias do Irineu, que é o Oxorhynchus 405, que é do final do século II, que ele é dito como bela caligrafia profissional. Temos cópias de Mateus, do final do século II, que é o Oxorhynchus 2238, que é dito com uma caligrafia elegante. Epístolas de Paulo, do final do século II, que é o P46, que tem uma caligrafia chamada com estilo e elegância. Cópias de Lucas e Mateus, final do século II, P4, P64, P67, que mostra bela caligrafia, tá? E uma cópia de João, do final do segundo século, P66, que é de qualidade tão elevada que possivelmente indica a obra de um scriptorium, tá? Isso são comentários de Gordon Fee, né? Então, temos sim textos que revelam escribas preparados ali. O próprio Paulo, em Romanos 16, 22, ele diz assim: eu, Tércio, que redigi essa carta, vos cumprimento no Senhor. Quer dizer, é o próprio escriba que está se dizendo ali, está revelando a carta. Sinal de que Paulo fazia uso de secretários para escrever. Então, não há motivos para supor que os cristãos não pudessem ter acesso a tais escribas profissionais. O próprio Paulo dá testemunha que teve esse acesso. Né? Outro elemento que mostra uma certa sofisticação dos textos cristãos é o uso de nómina sacra. Nómina sacra é uma determinada abreviatura, né, que se usa nos textos, né, com o objetivo de destacar aqueles textos. Né? Então, você usa isso para palavras especiais, como Jesus, Cristo, Senhor, Deus. E esses nóminas sacras estão presentes em vários documentos cristãos. Eles revelam que parece que há uma central de edição que uniformiza e normatiza a produção desses textos. Né? E a tal ponto que esses nóminas sacra ficaram
relacionados, né, com a produção de um texto cristão. Além do Nomina Sacra, nós temos o uso de códices e não rolos. Enquanto todo mundo usava rolo, os cristãos já usavam códices de uma maneira uniforme, todos eles. Parece que isso está sendo centralizado, parece que isso está sendo organizado, né? A preferência dos cristãos ao códice era tão preponderante que no mundo greco-romano, os rolos continuaram sendo usados por vários séculos. Há, inclusive, alguém quem sugira que o códice foi uma invenção dos cristãos. Tá? Então, isso sugere uma central, uma organização na distribuição e na produção desses textos. Outra questão que revela também uma organização está na forma como que essas cartas eram distribuídas para as igrejas. Né? As cartas de Paulo, Paulo esperava que essas cartas fossem lidas nas igrejas da Galácia, de Roma. Então, isso daí revela um esquema de distribuição. Então, não somente na cópia, mas na distribuição, você tinha algum grau de organização. Tá? Pastor de Hermas também fala assim, diz assim, farás 2 cópias do livrinho e a mandarás uma para Clemente e outra para Grápita. Clemente, por sua vez, mandará a cópia às outras cidades, porque essa é a missão dele. Olha o que ela está falando, essa é a missão dele, é uma pessoa, Clemente, chamado Clemente, que essa pessoa tem isso como incumbição. Então, parece que temos aí um sistema de mais ou menos organizado. E se Roma mantinha essa produção de cópias, né, é razoável imaginar que outros centros importantes, como Jerusalém, Alexandria e Cesareia, também tivessem estruturas semelhantes. Né? Eusébio de Cesareia relata que Ambrósio supriu Orígenes com uma equipe literária de muitos copistas hábeis em caligrafia. Então, isso revela algum tipo de scriptória, um lugar especial próprio para editar os textos cristãos. Tá? O P. Oxorhynchus 405, que é aquela cópia que eu falei do Contra Heresias, ele é datado de apenas 20 anos depois da composição do texto lá em 180. Então, veja, ele é do ano 200. O texto foi escrito em 180. 20 anos, já temos uma cópia assim de bem escrita, bem redigida, uma caligrafia bem feita. Então, isso revela uma organização já do começo ali do cristianismo. Outro exemplo dessa evidência é o P52. P52 é um texto do Evangelho de João que vai aparecer lá no Egito, e ele deve estar bem próximo do texto original do texto. Então, você já tem uma rede de distribuição que funciona. Então, logo, não há base histórica consistente para duvidarmos de que existiram, nas primeiras comunidades cristãs, meios adequados para a transmissão confiável desses livros. Muito obrigado, então.